Abra sua Bíblia em Apocalipse. Semana passada nós falamos sobre o nome do livro, né? Nós iniciamos nosso estudo sobre o livro do Apocalipse e falamos sobre o nome também do livro Apocalipse. O que significa Apocalipse? Capítulo 1. O que significa Apocalipse? Descortinar, revelar. Apocalipse significa descortinar, revelar, né? Desvendar, rasgar o véu, trazer à luz o que está escondido. Portanto, o livro do Apocalipse não é um livro oculto, misterioso, nada disso. Ele é pelo contrário, ele é um livro que tem o objetivo de se revelar aos escolhidos de Deus. Então, o Apocalipse não deve ser evitado, mas sim desejado, tá ok? Então, depois que nós falamos sobre o livro do Apocalipse, agora nós vamos falar sobre o autor. Quem foi que escreveu o livro do Apocalipse? Quem foi, irmãos? João. Quem foi João? Isso. Ele se apresenta, né? Aí no versículo 9. Vamos ler o versículo 9? Capítulo 1, versículo 9. Eu, João, o irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. Por que ele estava naquela ilha? Por causa de Jesus, né? Da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande às 7 igrejas em Éfeso. As 7 igrejas: Éfeso, Esmínia, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros um semelhante a um filho do homem, com vestes, talares e cingido à altura do peito, com um cinto de couro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro, o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Poxa, vamos fazer uma observação aqui logo? Ponto final. Ele diz que tem na mão dele? Da morte e do... Então quem tem o poder e autoridade sobre a morte e o inferno? O Senhor Jesus. É o diabo. Ele que tem a chave. Ele que, quando a pessoa morre, ou ele que mata as pessoas, e quando ele tem a chave, depois que ele mata, melhor dizendo, desculpa, ele pega a chave, ele abre e joga a pessoa lá, e vai jogando, e ele que vai levando a pessoa para o inferno, e ele que aprisiona a pessoa, ele que maltrata a pessoa. É isso que o texto está dizendo? Não. Ele não tem a chave nem da casa onde ele vai morar eternamente. Está tudo no controle e nas mãos do Senhor. Então cai por terra a teologia da libertação, aonde as pessoas, elas dão toda a autoridade na mão de Satanás,
dizendo que o diabo é o dono do inferno, que ele entra e sai, ele leva as pessoas, ele atormenta as pessoas. Eu já ouvi pregação que ensinamentos, falsos ensinamentos, que tem um lugarzinho especial para as almas preciosas, para pastores, é selecionado, ele seleciona, aqui é para os bispos, reverendos, aqui é para presbíteros, pastores, obreiros, aqui é para diáconos, aqui é para evangelismo. Então ele tem, é como se fosse um Carandiru, e ali tinha várias celas e pavilhões, então vai colocando cada um selecionado nesse pavilhão. Mentira, esse tipo de ensinamento seja anátema. Tudo, tanto a morte quanto a chave do inferno, está com o Cordeiro, o nosso Senhor Jesus. Amém? Versículo 19. Escreva, pois, Jesus falando com João, escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que são, e as que hão de depois dessas. Então, o Apocalipse é um livro atual, do passado, do presente e coisas que irão acontecer no futuro. Então, o que está registrado aqui são coisas que já aconteceu, que está acontecendo e que irá acontecer. Nós não podemos descartar isso, tá? São coisas que já aconteceram, são coisas que estão acontecendo e são coisas que em breve irão acontecer, tá ok? Você precisa entender isso. E hoje nós vamos falar sobre 4 correntes de interpretação escatológica que as pessoas elas creem e acreditam. Por isso que você precisa entender isso para você se posicionar em qual linha escatológica que você vai crer, que você crê na apresentação do livro do Apocalipse, tá bom? Mas eu vou falar uma por uma com calma para você analisar, ir para casa, pensar, analisar e ver naquilo que você crê, tá ok? Segundo as Escrituras. Então aqui já tem uma palhinha aqui, né? Jesus, ele fala para ele, escreve coisas que são e que hão de acontecer depois dessas. Do que está acontecendo, escreva as coisas que irão acontecer. Muito bem. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto os 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são quem? Os anjos das 7 igrejas. Quem é que representa os anjos das 7 igrejas? O pastor, o pregador, o mensageiro. Está na mão direita de Deus. A igreja, o pastor está na mão de Deus, no controle de Deus. Ele deve estar sendo guiado por Deus. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, vamos parar aqui, tá? Depois nós vamos entrar nas cartas direcionadas para cada igreja. São 7 igrejas. Vamos ver o que o Senhor disse a cada igreja. Só que eu não sei se você observou aqui que João, ele descreve o Senhor Jesus, ele descreve a pessoa usando bastante figuras. Você consegue observar que João aqui, ele está trabalhando de uma forma alegórica. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Vamos falar do autor e vamos caminhar no que nós lemos. Então, João, eu não sei se eu comentei aqui ou no Grajaú semana passada, que João ele tinha aproximadamente 90 anos. 90 anos de idade nessa época, segundo os historiadores. Então, ele vê, João está na ilha de Patmos, ele vê, ele tem visões, ele registra essas visões, ele escreve
aquilo que ele viu, o que foi revelado a ele. João, nesse tempo, ele servia na igreja em Éfeso, que foi pastoreada pelo apóstolo Paulo, depois de Paulo, Timóteo, e depois o próprio João. Então João, ele é levado preso a essa ilha de Patmos, que ficava aproximadamente 40 quilômetros de Éfeso, no mar Egeu. João então é levado para esse local, aonde o Império Romano, eles pegavam seus escravos, jogavam nessa ilha para serem exiliados. João estava ali por que motivo? Por que João foi preso nessa ilha? Hein? Por que, irmã? Por causa da pregação do Evangelho. Por ele ter assumido a fé no cristianismo, no Evangelho de Cristo Jesus. Ele começou a ser perseguido, ele foi levado. E qual era a missão de João? Era ver, ouvir e registrar. Mas a pergunta nessa noite, irmãos, qual é o conteúdo do livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse, ele narra os acontecimentos desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Cristo. O Apocalipse não se trata de um futuro que ainda não chegou. Engana-se quem pensa nisso. Ele abrange todo o período, todo o período da vinda do Senhor Jesus. Agora, qual o estilo que nós devemos entender e ler o Apocalipse? O Apocalipse, ele tem um estilo literário. Nós devemos ler e interpretar o Apocalipse de uma forma alegórica, não de uma forma literal. Muitos leem o Apocalipse vendo um cordeiro saindo da sua boca uma espada, como algo real, mas o cordeiro, ele disse que viu da sua boca sair uma espada. Então as pessoas, elas imaginam a língua, um cordeiro, um bezerro, um cordeiro com uma língua de espada. Aqui João, ele trabalha muito com símbolos. Então você tem que prestar atenção nisso. Ou você vai crer que o que o livro do Apocalipse está dizendo aqui é uma forma literal, real, óbvio, que é exatamente isso, um cordeiro com uma espada na boca, ou como um símbolo, de uma forma alegórica. Vocês estão conseguindo entender ou não? Não? Quem não entendeu? Quem entendeu? O que você entendeu? Como que você deve definir? Como nós devemos definir lendo o Apocalipse? Quando fala-se, já começou pelo cordeiro, ele começa a dizer que os seus pés é como de bronze, quer dizer que os pés é um bronze, os seus olhos como chama de fogo, quer dizer que os olhos é fogo. Ele está dizendo como. Ele trabalha, você vai ver o livro do Apocalipse trabalhar com bastante figuras. Quando ele fala da besta que sai do mar, que emerge do mar, da terra, você vai ver ele falando das 7 taças, você vai ver ele falando sobre chifres, candelabro. Você vai ver que João, o interessante aqui, o João, ele vai trabalhar na revelação do Apocalipse, ele vai trabalhar mostrando os 5 sentidos do homem. A visão, ele vai dizer, eu vi, como isso, como aquilo. Ele vai trabalhar a visão do homem, a audição, eu ouvi voz como de um relâmpago. Ele vai falar sobre o sangue, gosto, paladar, cheiro. Então ele vai trabalhar todos os 5 sentidos do homem.
Mas a resposta sobre o qual nós temos que entender o que se trata o livro de Apocalipse é sobre a vitória final do Cordeiro de Deus e da sua igreja. Hoje nós iremos falar sobre as 4 correntes, que você precisa aprender isso, saber isso, que as pessoas interpretam de uma forma escatológica o livro do Apocalipse. Que são essas? Se você quiser anotar, você pode anotar. A primeira interpretação escatológica é os amilenistas. A segunda turma é o pós-amilenista. Vocês estão anotando? A terceira turma é o pré-milenista histórico. Primeiro, os amilenistas. Segundo, os pós-milenistas. Terceiro, os pré-milenista histórico. E quarto, o pré-milenista dispensacionalista. Então, a cada quarta-feira eu vou falar de uma corrente. Hoje eu vou falar sobre os amilenistas. Você precisa entender isso, você precisa aprender. Você sabia que toda a igreja era para estar aqui? Para aprender isso? Toda a igreja. Eu não sabia disso. Muitos anos servindo ao Senhor, numa igreja neopentecostal, e nunca me ensinaram isso. Era aquilo que eles criam e estava bom, e estava tudo certo, e a gente tinha que crer naquilo. Nunca foi nos apresentado essas formas de interpretação escatológica, o estudo do Apocalipse. Então, hoje eu quero falar da primeira corrente. Vocês anotaram aí as 4? A primeira qual é? A milenista. Segunda, pós-milenista. Terceiro, pré-milenista histórico. Quarto, pré-milenista dispensacionalista. 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 Está escrevendo aí, José? Escreve aí no bloco de nota, pega seu telefone, ou senão você pega no meu WhatsApp, escreve, vai escrevendo como se estivesse mandando uma mensagem para mim, depois você envia para ficar gravado. Todos que têm leitura, você sabe escrever. Para a gente entender sobre isso, só tem uma passagem na Bíblia que fala sobre o milênio, que é em Apocalipse capítulo 20. Abra lá comigo, por favor. Apocalipse 20. Você tem que estar aqui interessado, senão você vai dormir. Você tem que estar aqui interessado em aprender. É um culto de ensino. É o que muitos pastores não têm paciência. É para ensinar. Hoje em dia, muitos pastores só querem dizer assim, pregar de uma forma moralista, legalista, e só fala para você, se afasta do pecado, se você pecou, pede perdão aí, e vamos buscar o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, vai para casa. Porque os falsos mestres e para o diabo, quanto menos a gente conhecer, melhor. Melhor para ele e pior para nós. Então eu quero falar sobre a primeira corrente, tá? E para falar dessas eu preciso ler esse texto. Você vai observar que em todas as correntes a gente vai voltar para essas 4 correntes a gente vai voltar para esse texto, tá ok? Então vamos ler aí, capítulo 20, versículo 1. João diz assim: então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo, e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse 1000 anos. Escreva isso, grifa isso, 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes
Sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam a marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos, até que a palavra de Deus. Os amilenistas, eles não creem que esses 1000 anos são literal. Eles acreditam que não é algo que irá acontecer, mas para eles já está acontecendo esse período de 1000 anos, pois eles acreditam que a revelação do Apocalipse não é apenas alegórico. Percebe que João revela o Apocalipse, ele trata, como falamos, os 5 sentidos do homem. Quais são? Cheiro, ele fala sobre enxofre, visão, animais, audição, vozes, olfato, trovões, paladares, taça de sangue. Então, voltando para a primeira corrente escatológica, ou amilenista acredita que o milênio já está acontecendo, desde a vinda de Jesus até a sua morte e ressurreição até os dias de hoje. A maioria das demais correntes vão apontar para as coisas que irão acontecer no futuro, a gente vai ver isso. Então, como não se trata de 1000 anos que está por vir, esse reinado, segundo os amilenistas, que o texto fala, o reinado das almas com Cristo já está acontecendo. A igreja já está reinando com Cristo de alguma forma, é claro, de uma forma parcial. É um reinado, e o reinado que nós estamos falando, o reinado de Cristo, que ainda não é um reinado completo e perfeito, mas ele está acontecendo. Cristo já assentou no trono de Davi, e ele está reinando já de uma forma não completa, mas ele já está reinando sobre a igreja de Cristo. A igreja está sobre o governo de Cristo. Para os amilenistas, os sinais estão sempre presentes. Nas outras correntes também existem sinais, mas que apontam sempre para o futuro, ou até mesmo aponta para o passado. Agora, dentro da perspectiva dos amilenistas, os sinais estão sempre presentes, desde sempre, da volta de Jesus. Sinais não são novidades, sinais são coisas que estão marcando, delimitando e nos chamando a um tipo de atitude, todos os dias. Veja o que o Senhor Jesus falou sobre esses sinais, em Mateus capítulo 24, abra aí comigo. Deixa aí, anotado em Apocalipse, que vamos voltar aí, mas abra em Mateus capítulo 24. Versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular pediram: diga-nos, quando estas coisas vão acontecer, que sinal haverá da sua vinda e dos fim dos tempos? E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos.
Não é pouquinho não, a Bíblia não fala um gato pingado, mas multidões. Enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Alguém aqui já ouviu falar de guerra? Rumores de guerra? Você começa a observar aqui que o Apocalipse trata de algo que aconteceu, que está acontecendo, e com o aproximar-se da vinda, da segunda vinda de Jesus, esses acontecimentos serão mais, como que eu posso dizer? Evidentes, todo mundo está vendo, mas será mais intenso. Som, agora sim, agora deu certo. É como numa gravidez. Quando que uma mulher sabe que ela está prestes a ter o bebê? Isso, contração, as contrações. Ela tem um período de espaço, vai se aproximando, as contrações vai aumentando, né? E o espaço de tempo vai diminuindo. Assim será na vinda de Jesus. Está diminuindo. As dores estão aumentando. Irá aumentar mais, irmãos. Se prepare. Irá aumentar. E ele disse, não apenas você vai ouvir falar de guerra, rumores de guerras, ele disse assim, ó, fiquem atentos. Você está atento? Ou você está desapercebido como as 5 virgens nércias? Você está preocupado com as coisas desse mundo? Com a sua vida? Ou você está atento à volta de Jesus? Ele nos convoca, Ele nos chama nessa noite, para que eu e você, Ele quer que eu e você ficamos atentos. Ele disse assim, fiquem atentos, e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas não é o fim. É necessário que isso aconteça. As Escrituras estão se cumprindo. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Isso vem acontecendo? Aconteceu, está acontecendo, está aumentando. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Antes de entrar em fome e terremotos em vários lugares, que também nós temos observado, eu quero chamar a sua atenção, por exemplo, quando eu disse que sobre a guerra, né, se levantará reino contra nação, reino contra reino, isso não é só espiritualmente falando, o reino de Deus contra o reino das trevas, mas também nosso reino físico. Você está observando que o nosso atual presidente está arrumando até confusão com o presidente dos Estados Unidos? Ele está caçando sarna, e quem vai ter que coçar? Somos nós. Quem paga somos nós. Imagina se estourar uma guerra no Brasil. Será que ele está pronto para suportar o rojão? Você está pronto? Você está pronta? Quem está atento, está vivendo, esperando a volta de Cristo. O último dia dessa pessoa, ainda que seja numa guerra, o último dia de morte dela, vai ser o dia mais feliz da vida dela, que está em Cristo Jesus, que ela vai se encontrar com Cristo. Não vai ser nada
temente, nada, algo que vai assustá-la. E ele continua dizendo, versículo 8: porém todas essas coisas são um princípio das dores, são coisas que aconteceram e estão acontecendo. Vocês serão entregues. Aqui ele está falando com quem? Com os discípulos. Ele está falando com os discípulos dele, não é isso em particular? Não foi isso que lemos? Isso no princípio do quê? Das dores. Então, quando se iniciou o princípio das dores? Com os discípulos, na época de Jesus. Ele está dizendo assim, ó, vocês serão entregues, está dizendo eu e você, está falando com os discípulos aqui, vocês serão entregues e maltratados, e eles os matarão. Eles foram mortos? Os discípulos? Foram ou não foram? Serão mortos. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Os falsos profetas não é de hoje, é desde lá de trás. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. O que nós temos visto hoje? Por causa da maldade, principalmente do sistema religioso, principalmente daquelas pessoas que foram abusadas em outras instituições. O amor dela está se esfriando. Elas não querem congregar. Se você chama ela para, se evangeliza, você fala para ela buscar o Senhor, ela não quer mais, ela está criando a sua própria religião. No trabalho que nós temos, irmãos. Aí ele dá um conselho, Jesus disse, aquele porém, que ficar firme, por uma semana, ou por um mês, não, desculpa, é um mês, não, por um ano, ou 2, é isso que ele está dizendo? Aquele, porém, que ficar firme até o fim, complete a frase, por favor. Nós iremos receber a nossa salvação no fim. É só no fim. Até lá, nós somos chamados a ficar atentos. Vigie, irmãos. Versículo 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então o fim vai acontecer quando o evangelho for pregado todas as, e nunca se pregou o evangelho para todas as nações de uma forma tão rápida, veloz, como nos dias de hoje. Num clique, as pessoas assistem, acompanham a pregação do evangelho. Do outro lado do mundo, em outro país, em outros países, as pessoas estão ouvindo a pregação do evangelho, do reino. E qual é a pregação do evangelho do reino, irmãos? Você deve saber de cor e salteado. Qual é a pregação do reino? Qual é a pregação do evangelho do reino? É que Deus salva pecadores por meio da vida, da morte, da ressurreição, da crucificação e ressurreição de Jesus. Que não há salvação fora de Cristo, que a salvação é pela graça e graça somente. E fomos salvos pela graça, pelas obras de Cristo, para vivermos em boas obras, em santificação, até o dia da glorificação. Essa é a pregação do evangelho. Quando todo mundo ouvir isso, então virá o fim. Eis aí a importância de nós acelerarmos o fim. Nós pregarmos, Jesus está esperando eu e você pregar o evangelho. Ele está esperando eu e você evangelizar, falar do evangelho para as pessoas que não conhecem. O que as pessoas conhecem hoje em dia aí não é o evangelho. Elas conhecem o evangelho,
a teologia da prosperidade, a teologia da conspiração, a teologia da libertação, a teologia do curandeirismo, menos o evangelho do Senhor Jesus. Isso está encharcado no coração daqueles que são eleitos e escolhidos. E chegou até nós para que possamos fazer chegar até as demais pessoas. Você não pode ser um mar morto, que chega e você morre. Nós não podemos ser um mar morto, muito pelo contrário. Amém, irmãos? Quem compreendeu? Muito bem. O próximo ponto aqui, dentro dessa visão escatológica, é a segunda vinda de Cristo, na visão dos amilenistas. Eles creem que a segunda vinda de Cristo, não é algo que acontece em dois tempos. A segunda vinda de Cristo, para eles, é algo único, por ser uma coisa tão decisiva, tão única na história, ela não pode ser dividida, ela não pode ser repartida em vários momentos. Então, a segunda vinda de Jesus, para esta primeira linha escatológica, a vinda de Jesus é um ato único. Eles creem nisso. Uma observação: iremos perceber que não é unânime os pensamentos das outras correntes. As outras correntes, nós vamos ver Jesus agindo em vários movimentos. Jesus vindo e acontecendo isso, depois indo embora, voltando e acontecendo isso, de uma forma fracionada nas outras linhas. É o que algumas pessoas acreditam. Só para dar uma pincelada, existem pessoas que acreditam que Jesus vai vir, vai arrebatar a sua igreja, e aí quem ficar vai passar pela grande tribulação, depois ele volta de novo, e aí ele então arrebata aqueles que ficaram até o fim, e depois ele completa os anos com a igreja nas bodas do Cordeiro e vem para a batalha final. Então a gente vai ver algumas correntes que são contrárias do que crê os amilenistas, que eles acreditam que a vinda de Jesus, a segunda vinda, como algo único. Ele vai vir e vai acontecer tudo de uma forma única, não de uma forma fragmentada. Mas dentro dessa corrente dos amilenistas, é um evento único. Jesus voltou e acabou. Ele volta, arrebata e ressuscita, e ele define tudo, condena os pecadores de uma forma única. Como já falamos, o reino já está presente, eles creem, mas também existe uma expectativa de um reino futuro, do céu, do encontro triunfal, onde Cristo vai se encontrar com a igreja militante que está aqui embaixo, juntamente com a igreja triunfante. Eles creem também nesse reinado futuro, mas eles creem que Jesus já está reinando, estamos vivendo já o milênio, os 1000 anos. Sabemos que, assim como existe o reino da igreja hoje, também existe o reino do mal. Nós não descartamos isso. Assim como existe hoje o reino de Deus reinando através da igreja neste mundo, existe também o reino do mal. O reino do mal neste mundo. E assim como o joio trabalham para o reino do mal, o trigo trabalha do outro lado para o reino do Senhor. O reino dos céus é gerenciado pela igreja e continua trabalhando paralelo com o reino do mal. Vocês entenderam até aqui ou não? O reino do mal trabalhando de um lado e o reino de Deus trabalhando do outro, através da igreja, Jesus reinando e o diabo reinando neste mundo, na igreja dele. Esse aprisionamento que nós lemos aqui, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, os amilenistas acreditam que já está acontecendo.
que já acontece nessa era visível, ou seja, esse aprisionamento para eles é um refrear de Satanás, uma limitação do poder dele, porque a visão dos amilenistas, segundo o texto, esses freios um dia serão tirados e eles serão soltos. Aí a coisa vai pegar. Satanás ainda está com os freios, ele está agindo mais de uma forma limitada, mas vai chegar um dia que esses freios serão tirados. A coisa vai ficar mais feia que você está pensando. Não espera melhoras não, irmãos. Então, esse aprisionamento é só um refrear, uma limitação do poder de Satanás. E eles serão soltos, sem freios. Imagina se agora freado, limitado, eles estão agindo da forma que está agindo. Imagina a hora que tirar os freios dele, a hora que libertar eles. Ele está completamente inerte. Significa que a área de atuação dele é limitada, e que vai haver um momento em que essa área de atuação dele vai deixar de estar limitada. Aí o estrago vai ser muito maior, irmãos. E quando se fala em aprisionamento de Satanás, não está se falando de anulação dele, mas sim de restrição. Dá para você anotar isso? Quando se fala de aprisionamento de Satanás, não está se falando sobre anulação dele, e sim de restrição. Para finalizar o que nós estamos falando hoje, anota aí. E finalizando, a gente tem uma sequência de fatos acontecendo. Os amilenistas creem, e depois a gente vai ver as outras correntes no decorrer das outras quartas-feiras, e eu me familiarizo com essa corrente dos amilenistas, porque existem fatos que já estão acontecendo, porque para cada corrente teológica, escatológica, existe uma ordem cronológica dos fatos, de como as coisas acontecem. A sequência da corrente escatológica, a milenista, é da seguinte forma: primeira e segunda vinda de Cristo. Primeiro, a segunda vinda de Cristo, como que vai ser? Jesus vem, esse é um movimento único. E quando ele vem, então, há uma ressurreição geral, primeiro os salvos. E essa ressurreição nós já falamos, essa ressurreição não é da alma, porque a alma não morre, o que morre é o corpo, a alma vive. Tanto o corpo do ímpio como do salvo vive eternamente. Jesus falou sobre uma parábola, sobre Lázaro e o rico, ambos morreram, o corpo de ambos foram sepultados, mas a alma deles, um foi levado para o seio de Abraão, para o paraíso, e a outra foi levada para o inferno, lugar de espera. E quando há essa ressurreição, quando Jesus vem, então o corpo, primeiro dos salvos, ressuscita, é transformado num corpo glorificado, a alma dos salvos entra neles, que vive eternamente, eles terão um corpo glorificado como o corpo de Jesus, que está glorificado no céu hoje. Então, depois desse evento, ele ressuscita, primeiro os salvos, ele arrebata a sua igreja, e aí ele leva a sua igreja militante, que arrebatada também terá o seu corpo transformado,
num corpo glorificado, se une a igreja militante com a igreja triunfante e vai com Cristo para a boda do Cordeiro. Aí vem a segunda ressurreição, que é a ressurreição daqueles que vão ressurgir para a condenação eterna, aonde os que estão no inferno a alma deles vão entrar no corpo deles, mas num corpo não glorificado, e vão estar diante do trono de Deus, para ser julgado, onde se abrirão um livro, o segundo livro, todos os escritos da vida dele, e por fim o livro da vida, e aqueles que não forem encontrados no livro da vida, terão sido lançados num lago de fogo e enxofre, preparado para Satanás e os seus anjos. A ressurreição é geral, os crentes vivos, mais os crentes ressurretos, que é o arrebatamento. Então, há esse encontro nos ares com Jesus. Então vem o juízo final. Essa então é a primeira sequência escatológica, mais fácil de interpretação das correntes, uma vez que a interpretação do Apocalipse não é literal. Na próxima semana, na próxima aula, nós iremos então apresentar a segunda corrente escatológica na visão dos pós-milenistas. Amém?